Feliz 2025! Olha só, o primeiro episódio do Hope Hour. Se você pensou que a gente ia embora com um ano, não. Estamos aqui de volta, Pastor Robson Aleixo. Nossa, de volta é bem a frase, né? E você tá de Bom volta. estar aqui de volta, né? Sabia que se você ia ficar com uma dose de humildade, ia me chamar. ou uma dose de loucura pra você arriscar. Um pouco de cada, Muito legal estar aqui, no começo do ano ainda. Começo do ano. A gente teve alguns programas, né? Sempre no final do ano tem aquelas coisas especiais. Tivemos Natal, programa de Ano Novo. E a gente tá com essa ideia. Avisamos aí nas redes sociais. Hoje é o primeiro episódio. Você que acompanha a gente semanalmente, a gente começa hoje uma série especial. Nesse período aqui de férias, separamos então 10 episódios, 10 semanas, para falar uma semana de cada mandamento. Estamos estreando aí com o Pastor Robson Aleixo. Não estamos estreando mal! Estamos estreando em grande estilo. Eu acho muito importante você estrear comigo, porque daí dá tempo de consertar. Vai consertando a rota. Com o passar do tempo, você vai indo. Mas vamos lá, nós vamos falar do primeiro mandamento, a exclusividade no nome de Deus. Esse é até o título que a gente está dando aqui para esse episódio. Mas antes até da gente falar do mandamento em si, eu acho que a gente podia conversar um pouquinho, inclusive, sobre essa importância dos 10 mandamentos na Bíblia. Uhum. Em primeiro lugar, uma coisa que de cara assim me toca é porque a gente sabe que a palavra de Deus como um todo, ela não é simplesmente palavras escritas por homens. Mas esses homens escreveram essas palavras inspirados por Deus. Sim. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente está lendo a palavra vinda diretamente do céu. Do cérebro de Deus para nós. Isso. Só que os 10 mandamentos, além de ter sido, não é só inspirado, foi escrito pelo dedo de Deus. Sim. Aí eu não sei, parece que tem uma coisa mais afetiva ainda do que o restante, porque realmente não passou nem pelo homem. Foi o dedo de Deus que escreveu naquela pedra dada para Moisés esses 10 mandamentos. Mas ao mesmo tempo, também tem sido, ao longo da história, alvo de crítica. Mas é um monte de não. É um não seguido do outro. Hoje mesmo a gente já vai começar com um não, né? Será? E aí vem, sempre vem com ele, né? Sempre vem. E aí, várias interpretações também. Inclusive, né? A gente tem alguns mandamentos, e a gente vai chegar lá, que dependendo da religião, a pessoa entende que aquele mandamento foi abolido, entende que aquele mandamento mudou. Então, qual a importância dos 10 mandamentos? Fizemos uma boa escolha em fazer essa série especial falando sobre mandamentos, porque o que a gente pensou há quantos anos isso foi escrito? Quanto esse mundo andou, se desenvolveu culturalmente? Eles ainda são válidos hoje, esses 10 mandamentos? Eu vou começar. Você fez quantas perguntas mais? Vai colocando tudo aí como tópico. Tá, então eu vou responder. Pensei que eu tava falando com o chat GPT aqui. Eu vou responder a que eu quiser. Isso, Importante a gente lembrar que a gente conhece os mandamentos dentro de um contexto de pecado. Uhum. Se nós não estivéssemos no contexto de pecado, porque os mandamentos de Deus são eternos, mas eles estão colocados para a gente e apresentados para pessoas que já têm uma inclinação a pecar. Então, quando alguém fala assim, os mandamentos estão em forma de não, eles estão em forma de não porque o pecado no nosso coração está em forma de sim. Então, ele precisa disso acontecer. O que é o mandamento de Deus? O mandamento de Deus é amar a Deus e ao próximo. Esse é o mandamento eterno. Só que eu não consigo, por estar inclinado ao pecado e por pecado estar, ser familiarizado com o pecado, ter uma inclinação ao pecado, perceber em que relação eu estou com o amor de Deus. Eu só consigo identificar um amor que está adoecendo a partir dos sintomas dele. E, na verdade, aqueles 10 mandamentos são 10 indicadores do estado que o meu amor se encontra. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: se você deixar de amar o próximo, inevitavelmente, alguma dessas coisas vai acontecer. Você vai parar de vê-lo como a imagem de Deus, isso pode redundar em assassinato. A fidelidade, a sua lealdade, a importância do coração dele vai começar a se deteriorar, isso pode redundar em adultério. Você começa a ver as posses dele como separadas dele e você pode cobiçar, furtar. Você não vê ele algo ser protegido e começa a se proteger por meio da mentira. Esses são elementos que indicam como o relacionamento está. Em relação a Deus, a mesma coisa. Quando o amor para com Deus começa a se deteriorar, os indicativos vão aparecer. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos: eu não conheceria o pecado se a lei não me dissesse.
Portanto, quando o pecado foi apresentado como cobiça, aí eu me vi como alguém pecador. Porque o coração humano não se compreende dentro da lei naturalmente. A lei é o espelho que mostra que estado que o meu relacionamento está. Como qualquer outro relacionamento. Você está aqui na sua casa com a sua esposa. O seu nível de interesse e de prioridade para com ela vai aparecer no quanto você se importa com as coisas que ela se importa. Então, quando o que é de importância para o outro começa a ser diminuído, isso é um sinal de que o relacionamento está adoecendo. E é um alerta para a gente voltar. Se a gente juntar os textos, Deus fala assim, lá em João, ele fala assim, todo aquele que comete pecado também transgride a lei. Comete pecado também transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei. Quando pergunta para Deus, o que é a lei? Ele fala, lei é amar a Deus e ao próximo. Portanto, pecado, em essência, é não amar. Mas fica muito aberto. Sim. Como assim? Eu não estou amando? Aí a lei vem e me detalha. E é por isso que Tiago vai falar, você não precisa quebrar 10 mandamentos para saber que você não está amando. Todos esses 10 sintomas são diagnósticos para uma mesma doença. Eu não preciso roubar, matar, furtar e cometer todos os pecados. Um só é suficiente para dizer que o pecado, que é não amar, está acontecendo. Então, ele é apresentado em forma de não? Sim, porque ele é didático. Agora, uma coisa muito importante dessa escrita é que, assim, Deus não promulga os desmandamentos lá no Monte Sinai. No Monte Sinai é uma cerimônia de entronização de Deus como rei de Israel. E todos os elementos lá é o elemento de um rei que está tomando posse do trono e assumindo o governo do seu povo. Israel precisava dessa cena. Tanto é real que Deus escreve como uma aliança onde a autoridade dele é apresentada, entrega para Moisés e manda no livro de Deuteronômio que quando um rei de Israel sentasse, ele deveria escrever a lei também. Eu estou com a Bíblia aberta aqui em Deuteronômio capítulo 17, e ele diz que assim, olha, quando um rei assumir, ele não vai juntar para si cavalos e tal, mas ele diz no verso 18, também quando se assentar no trono de seu reino, mandará escrever no livro uma cópia dessa lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. Ele escreve uma cópia da lei, manda que aquele papel seja preparado, sela esse livro, que é os mandamentos da lei, e isso fica do lado do trono. Quando ele vai entregar o trono para o seu filho, ele entrega, o filho desata aqueles mandamentos, ele desata os selos, lê o livro, sela o livro ou escreve uma cópia para entregar. Então a cerimônia de posse de um rei em Israel é a entrega do mandamento de um pai para o filho. É por isso que você vai ver lá em Apocalipse, quando Jesus assume o trono do céu, ele abre o livro e tira os selos. Ou seja, é um rei que faz isso quando ele assume o trono. Quando você está explicando isso, são os mandamentos, as leis daquele rei para aquele tempo. Essa é a pergunta de ouro. Porque quando você tem um reino normal, na antiguidade que não tem um poder tripartido, né? Executivo, legislativo e judiciário, o rei é tudo isso. Sim. Então, cabe ao rei, o que caracteriza o rei, o poder de legislar. Isso é um atributo do rei. Ele legisla sobre o seu povo. Deus fala, vocês não são povos como outros povos. Deus não disse que eles seriam diferentes por terem um rei. Porque lá em Deuteronômio está prescrevendo quais seriam as atribuições de um rei, bem antes de Saul. Mas ele fala, o rei em vocês não legisla. O rei em Israel não legisla. Diferente de qualquer outro rei, de qualquer outro povo. Nabucodonosor faz leis para a Babilônia. Xerxes faz leis na Pérsia. O rei em Israel se submete a uma lei do rei de Israel de fato, que é Deus. Então o rei é um representante da legislação divina. Não há nenhuma atribuição para um rei de Israel de legislar. A lei já é dada. Por isso que a função dele é fazer cumprir as leis que Deus lhe deu. Agora, uma das muitas perguntas que eu fiz aqui na introdução era se essa lei ainda é válida hoje. Uau. Porque tem coisa na Bíblia que mudou. Passou-se o tempo, existem as leis, por exemplo, ali da época de Moisés, naquela situação de deserto, que a gente não está fazendo mais hoje em dia, né? Sim. Mas por que os 10 mandamentos a gente ainda defende como sendo algo que vale para os dias de hoje? Olha só, vamos fazer uma conta. Começamos mal. Mas a conta é fácil. Ah, tá. Existe mais distância entre Moisés e Paulo do que de Paulo para Lutero. Então, essa questão de contextualizar já é própria da própria Bíblia. Já é essencial da própria Bíblia, porque um autor do Novo Testamento está há 1.500 anos de Deuteronômio. Então, ele teve que contextualizar. O mundo romano não é igual ao mundo cananita.
embora a gente veja isso todo como antiguidade. Mas olha um exemplo de contextualização como a Bíblia diz. Um dos exemplos é pegar um mandamento longo, que é o sábado. E o mandamento do sábado está feito em uma estrutura que está em 3 partes. A lei, a letra da lei e o contexto da lei. Uhum. E aí ele vai dizer assim, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Isso é um mandamento. Uhum. Tem contexto? Não precisa de contexto. Lembra-te do dia do sábado para santificar. Ele não está explicando contexto nenhum, é simplesmente um mandamento. Aí ele vai dizer como que esse mandamento é executado. Inclusive, lembra-te, porque não está sendo instituído naquele momento, né? Também, embora o lembrar tenha uma conotação mais ampla na Bíblia do que simplesmente recordar de memória, né? É colocar sempre na superfície de prioridade. Uhum. E aí ele diz assim, 6 dias você deve trabalhar e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é dedicado ao sábado do Senhor, seu Deus, não farás nenhum trabalho. Aí ele diz como que a lei se executa. Agora ele vai dizer da letra. E a letra é contexto. Por exemplo, nem tu nem teu filho. Imediatamente você vai ter que contextualizar. Porque eu posso não ter filhos. E o mandamento não fica inválido se eu não tenho filhos. Aí depois ele diz, nem teu servo nem tua serva. Hoje ninguém tem servo e serva. Pelo menos aqui no nosso momento ocidental. Depois ele diz assim, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro. Contextual, você pode não estar vivendo essa circunstância. Aí depois ele vai dizer, é porque em 6 dias tal, fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há, e o 7º dia descansou. Tem um porquê. Então, você tem animal? Não, está fora de contexto. Você hoje não lida com animais no trabalho. O próprio mandamento está dizendo qual parte dele é contextualizada. Então, lembra-te do dia do sábado, não está no contexto. Isso é mandamento para qualquer tempo. Agora, o servo, serva, filho, estrangeiro, isso tudo é contexto. Uhum. No último mandamento, ele vai dizer isso também, não cobiçarás. Aí ele coloca uma coisa, uma porção de listas que pode estar fora do seu contexto. Uhum. Eu não posso não cobiçar servo de ninguém. Eu posso não cobiçar a mulher de ninguém, mas você encaixa dentro do contexto. Tanto é que quando eles entram em Israel, eles tomam posse da terra de Canaã, ele vai dar outros exemplos. Nos livros de Moisés. Então, ele deixou de ser válido? Não deixou de ser válido porque ele está baseado em um princípio eterno. A lei é amar a Deus e ao próximo. Isso não é uma novidade no Novo Testamento. Uhum. Isso está aqui no próprio livro de Deuteronômio 6. Amarás o Senhor teu Deus, amar o próximo, está lá em Levítico 19. O que está em contexto é como que isso se aplica radicalmente no mundo que está na minha frente. Então, o que é contextual é como se aplica e não como é válido. Isso é muito importante. Porque você vai achar todos os mandamentos em um mundo perfeito. Sábado não foi criado em um contexto onde as coisas começaram a ser mutáveis. Sábado foi mudado no mundo perfeito, portanto a gente não está esperando grandes mudanças no Éden. Casamento, Deus fez Adão e Eva numa fidelidade entre eles. Ou para Adão e Eva está tudo certo, adulterário não. Isso tudo está dentro do mundo perfeito. Na saída própria do mundo perfeito, Caim mata Abel. Há uma condenação ao assassinato ali. A gente não precisa andar muito na Bíblia para encontrar todos os mandamentos logo nos primeiros 4 capítulos de Gênesis. Então, tem a ver com Israel. Não, a gente vê Adão, Eva, Caim, Abel, não tinha judeu nessa época. Não tinha esse mundo mutável. Ele é aplicado em todos os momentos. O que muda é quais desafios nós vamos enfrentar para aplicar o princípio da lei. Então, justamente porque existe esse mandamento dado e depois essa contextualização, eles são até o fim desse mundo. Exatamente, repetindo, contextualização não tem a ver com a validade do mandamento, tem a ver como você se aplica no contexto onde ele te desafia. Isso é muito importante mesmo. Mas a gente vai olhar para os 10 mandamentos e essa não é uma exigência primeira dos mandamentos. Não cobiçarás. Acabou a discussão, são 2 palavras. Qual é o contexto? O contexto é não cobiçar. Não matarás. E aqui a gente tem essa busca no mandamento para uma exclusividade no nome de Deus. Sim. Por que começar com esse mandamento? Devia fazer essa pergunta para Deus, não para você, né? Mas se você puder me ajudar... Mas ele explica. Sabe, Wagner, é importante a gente começar, porque assim, pelo começo. Todo mandamento tem um porquê. Uhum. Todo. E é no porquê que está o absoluto dos mandamentos. Aliás, a sabedoria definida na Bíblia como sabedoria no sentido radical da palavra está exatamente em encontrar porquê dos mandamentos. Para fazer um desenho no ar didático assim, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Uhum. E na vida cristã, na vida com Deus, você precisa o tempo todo dessas 2 coisas, fidelidade aos mandamentos e sabedoria. Qual é a função da sabedoria na vida? É pegar um mandamento que tem 2 palavras e aplicá-lo em um ambiente onde você não vê ele claramente. Por exemplo,
temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, não existe sabedoria fora do quadrado da lei. Tudo que está fora do quadrado da lei é estupidez, é estutícia. Você pode ser a pessoa mais genial do mundo. Em desobediência, a Bíblia não classifica isso como sabedoria. Sabedoria é a aplicação do mandamento de Deus filosoficamente em cada canto da vida. Esse é o sábio. Aí apresenta a Bíblia um homem mais sábio do mundo. A primeira história que apresenta a sabedoria de Salomão é como ele pegou um mandamento e colocou num desafio que o mandamento não diz diretamente. Parece duas mulheres... Uma das duas é a mãe, as duas estão reclamando a maternidade e Salomão tem que decidir, não tem DNA para ele fazer. Ele puxa a espada e fala, vou matar a criança e dar metade para cada uma. Isso é uma aplicação do princípio da lei. Olha só, qual é a lei que está aí e que Salomão entendeu? A lei é ame. Ele fala, esse amor vai aparecer. Ele está usando a lei como atributo, mas a sabedoria dele faz com que ele pegue um princípio fundamental que é o mandamento e aplique ali. O porquê. Está escrito lá, não matarás. O porquê está na Bíblia. Só que você não vai encontrar esse porquê no mandamento, mas ela está lá. Por isso que o judeu considera o livro da lei de Gênesis até Deuteronômio. Lá em Gênesis 9 diz assim, ó, sangue humano não se derrama. Por quê? Aí ele vai dizer o porquê de não matarás. Deus fez um homem conforme a sua imagem. Se o porquê Deus fez um homem conforme a sua imagem, esse mandamento de não matar vai se ampliar e muito para qualquer relacionamento. Então Jesus vai usar esse princípio para dizer assim, ó, se você considerar seu irmão tolo e desprezível e odiar o seu irmão, você já é réu do inferno porque você transgrediu exatamente aquele mandamento. O princípio de não matar, ele serve para qualquer relacionamento. Eu não posso considerar você desprezível porque é quebra deste mandamento. Ou seja, não posso matar porque você foi mais semelhante de Deus, portanto também não posso te discriminar. E nesse sentido, por exemplo, você enquadra racismo, machismo, discriminações sociais, todos como quebra do mandamento. Ali existe a sabedoria. O primeiro mandamento, olha que resposta longa, ele não começa com não terás outros deuses diante de mim. E essa é a parte muito importante para a gente compreender. Porque se você pegar Êxodo 20, ele vai dizer assim, então Deus falou essas palavras. 2 pontos. Agora ele vai começar a falar. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. O texto não começa com não terás outros deuses diante de mim. O texto começa com eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, da casa da servidão. Da mesma maneira que o quarto mandamento tem um porquê, porque Deus é o Criador e criou em 6 dias, o primeiro mandamento tem um porquê. Eu sou o seu Salvador. Ele se apresenta como Salvador antes de falar. Por que isso? Porque a primeira inclinação idólatra de qualquer ser humano é adotar outro Salvador. Israel, ele é tentado na idolatria por substituir a Deus como Salvador antes de qualquer outra coisa. É por isso que a quebra do primeiro mandamento quase sempre, aliás, sempre envolve a quebra de qualquer outro. Vou dar um exemplo. Eu menti. Eles estão muito relacionados, né? É impossível desconectar eles, porque todos eles estão falando de amor. Agora, eu cometi uma fraude no trabalho. Quebrei o mandamento. Não dirás falso testemunho. Agora, eu estou diante da possibilidade dessa fraude ser descoberta. Onde eu vou ser tentado? Quem vai me salvar disso? Eu posso tentar me salvar dessa fraude cometendo assassinato. Eu posso tentar me salvar dessa fraude cometendo outra fraude e mentindo sobre isso. Ou eu posso falar, Senhor, me salva. Se eu achar qualquer outro caminho que não seja Deus me salva dessa, eu vou quebrar o primeiro mandamento por causa de outro. Eu hoje arrumei um emprego. O meu emprego é a fonte da minha vida e fonte da renda. Isso é quebra do primeiro mandamento. Porque quem me salva da pobreza, da insatisfação e da irrelevância é Deus e não o meu trabalho. Deus pode me salvar com o trabalho. Ele diz, não deis ansiosos com coisa alguma. Com o que comeremos, com o que vestiremos. São gentios que pensam nessas coisas. Você me serve. Entende que ele é amplo e fala, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito. Você não saiu, então eu sou o seu Salvador. E a maior campo da idolatria é adotar salvadores pra gente. Se eu estou sendo salvo de qualquer coisa, ou apostei minha salvação de qualquer coisa para qualquer outro que não seja Deus, já é a quebra do primeiro mandamento. Inclusive a mim mesmo. Inclusive a mim mesmo. Se o que me salva da minha irrelevância e do meu sentimento de despropósito é o meu diploma, ele é meu ídolo. Deus fala, eu que te digo se você é importante ou não. Deus dá importância para mim, não aquilo que está na parede. E aí a gente vai entendendo como a idolatria ela é gigantesca. Porque todas as vezes que Jesus não é aceito como Salvador, automaticamente há um idólatra. Porque a gente vai precisar ser salvo.
O problema é que muitas vezes a gente acha que Deus é salvador da terra para o céu. E ele é salvador de tudo. Ele é o salvador de tudo. Então, Israel está andando pelo deserto, quem salva eles da fome? Deus. Quem salva eles da sede? Quem salva eles de não ter roupa? Quem salva eles dos inimigos? Deus salva de tudo. E essa é a história dos mandamentos no deserto. Tipo, quem salva meu casamento? Quem me salva do calor, do frio, de qualquer coisa? Qualquer coisa que é colocada no lugar de salvador é idolatria. Ó, a gente, para fazer aqui essa série dos 10 mandamentos, a gente perguntou algumas coisas para as pessoas, né? O que elas acham do mandamento e tudo mais. Tem cada ideia, mano. Não sou eu, essa produção que é incrível. Mitos populares, né? Que tem muito a ver com os mandamentos. E aí a gente tem aqui o quadro É Fato ou Fake? Uau! Então eu vou ler aqui e você me diz se é fato ou fake e já vai explicando aí o processo, né? Ter uma foto de um santo ou imagem religiosa em casa é automaticamente idolatria. Fato ou fake? Eu tenho que responder com uma palavra só? Não. Ah, tá. Uma imagem religiosa... Você pode começar dizendo se é fato ou fake. É mas fake. aí você explica. É fake porque está colocando um absoluto. Tá. Por exemplo, uma imagem religiosa, ela pode ser meramente ilustrativa. Então você tem um livro ilustrado, é uma imagem religiosa. Você tem um quadro ali de alguma representatividade de Jesus que a função é ilustrativa ou decorativa. Não é isso, porque uma imagem na quebra do segundo mandamento, ela é ali claramente é cultico. Embora a gente precise ter muito cuidado com qualquer ilustração, porque nós não vemos a presença dela na Bíblia sem muitos prejuízos. Deus não quis fazer. Deus não nos entregou um livro ilustrado. O texto bíblico só tem texto. E Deus não coloca e não apresentou propositadamente sua imagem. Gênesis não tem a cara de Deus e nos evangelhos não mostra a feição de Jesus. Ele sabia que bagunça nós faríamos em relação a isso. Agora, ter uma foto de um santo, por exemplo, na sua casa, tem foto de santo, tenho certeza. Tem foto minha. Exatamente, você é santo. Agora, quando você está atribuindo para um santo, um ser humano que viveu sobre a justiça de Cristo, um caráter divino, aí está pecando. Porque qual que é a conotação desses santos que as pessoas têm? Eles não são humanos. Eles têm alguma atribuição de poder que não é de seres humanos. Aí você divinizou uma pessoa. Então ele não é um santo. Quando a gente fala santo, a gente até brincou aqui com a minha foto, a gente é aquele entendimento de que sou separado, né, por Deus. Exatamente. Agora, esse sentido do santo, que tá lá uma imagem e foi alguém que viveu aqui, mas se descobriu que ele fez coisas divinas, mesmo sendo um ser humano, e aí ele passa por um processo e se transforma num santo, né? E aí quando a gente atribui esse poder divino, né, essa imagem divina a esse antigo ser humano aí... É idolatria. É idolatria. Seres humanos não fazem milagres. Nunca nenhum ser humano fez milagre. Moisés não abriu o Mar Vermelho. Quem abriu o Mar Vermelho foi Deus. Elias não ressuscitou pessoas. Foi Deus que ressuscitou pessoas. Todos os seres humanos são instrumentos do milagre e todo milagre só tem um autor. Não há poder na mão de nenhum ser humano de executar nada. Inclusive Jesus, né? 100% homem, 100% Deus, é uma conta que a gente não consegue entender. Mas os milagres que ele fez aqui, ele sempre remetia ao Pai. Sim, que ele veio aqui para representar como você deveria viver. Isso é muito importante. Tanto é que não há nenhum milagre de Jesus nos evangelhos que não seja repetido pelos seus discípulos em Atos. Ele tira pessoas da sepultura, Pedro também faz isso. O que ele faz ali em Atos também são representados. Mas tudo isso não existe o ser humano como fonte de poder, nem para interceder entre nós e Deus, porque o nosso intercessor é o próprio Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, você tem um Deus que encarna para ser o elo entre você e a divindade. Não existe um elo do elo do elo. E é muito difícil, eu acho que assim, a gente tem que entrar numa outra atmosfera que não é a humana para a gente entender Deus e o funcionamento dele, né? Por exemplo, vamos supor que você tem uma relação próxima com o presidente da República. O presidente da República não vai me receber, ele não me conhece. Eu não vou bater na porta dele, ele vai me atender. Mas como ele tem um relacionamento com você e eu te conheço, eu vou lá e peço: ô, Aleixo, você não me representa lá? Que eu tô precisando de tal coisa, né? Então, pra gente fica simples entender isso. Sim. Aí Deus, ele se apresenta, né, como sendo essa figura que Moisés não podia ver o rosto dele, porque senão ele ia ser consumido, né?
essa coisa gigantesca. Mas, ao mesmo tempo, em oração, eu posso ir lá e falar diretamente com Deus. Na nossa cabeça, isso fica, de certa forma, complexa, né? Então, se eu tenho um representante, se eu tenho alguém que está ali, que conhece a Deus, que tem, né, uma relação de alguém que media, alguém que é próximo, que também faz milagres, mas já foi um ser humano, sabe como é a coisa aqui, então ele vai me representar. Parece que essa coisa de colocar esses intermediários, esses mediadores, facilitariam o meu acesso a Deus, quando ele está 100% aberto para me receber. E isso aí diminui em muito quem é Deus. Uhum. Quando eu falo de um Deus que veio até mim, se posiciona pessoalmente comigo, e quando sai daqui o Deus encarnado e fala assim, é melhor ainda que eu vá, porque eu estou andando com você, mas a minha intenção é andar em você. Ele sobe, quando ele sobe, o Espírito Santo desce pessoalmente, e é muito importante a gente falar disso. O Espírito Santo hoje não mora no céu. Ele não é encontrado no céu. Ele está aqui. Pessoalmente aqui. A presença dele é real aqui, não é uma ideia. E quando ele fala que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, isso não é uma ilustração. Uhum. É verdade, isso ele está presente. Então, se eu tenho um Deus que está presente em mim, e um Deus que se encarna para se tornar um homem perfeito e na perfeição dele ter o direito de falar diretamente com o Pai, que eu não tenho. Por que eu vou colocar uma outra pessoa? Ou seja, Deus estava mentindo, se isso é verdade. Porque ele fala assim, ó, ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando você orar, começa falando Pai. Ué, se ninguém vai ao Pai, como é que eu vou orar falando Pai? Porque quando você falar Pai, a sua voz não pode ser ouvida no céu, mas a minha pode. Uhum. Eu ouço você e falo no seu lugar. Ele é pleno, ele não precisa de ajuda para fazer isso. Uhum. Nós intercedemos uns pelos outros. E essa função de marcar encontros é a nossa entre nós. Eu oro pela minha esposa, oro pelos meus filhos, oro pelos meus vizinhos, oro por quem me pede oração. Eu oro por quem não está orando. Uhum. Essa é a minha função, não de alguém que já morreu. Isso é muito importante. Excelente. Vamos lá para mais um. Fato ou fake? Se meu resumo de tempo de tela é de 6 horas no celular e faço 15 minutos de meditação, isso pode ser considerado idolatria? Fato ou fake? Eu estou fazendo como pergunta, mas é uma afirmação. É um feito. Veja bem, a gente precisa definir o que é idolatria. Idolatria é algo que ocupa um papel central na vida e ele tem uma função de dar para mim o que só Deus daria. Uhum. Então, por exemplo, eu posso passar 6 horas no celular, mas se você for pensar, você passou, por exemplo, 15 minutos de meditação e uma pessoa regular que vai para a igreja 3 vezes por semana passa no máximo aí umas 6 horas por dia, 6 horas por semana num templo. Uhum. Mas ela passa 40 só pela legislação trabalhando. Então o celular já perdeu até para trabalhar. Então o nosso trabalho é idolatria. Uhum. Se for para medir só a quantidade de tempo que a gente passa, o que é litúrgico, o que é meditativo, o que é uma ação religiosa, a igreja e a meditação vai perder para quase tudo. Uhum. Um jogo de futebol dura 2 horas. São 2 tempos de 45 minutos com 15 de intervalo. A questão é qual função que o celular... Agora, se o celular está me dando propósito, se o celular está me dando significado, se o celular ele tem uma função central na minha vida de me atribuir relevância ou está me salvando de alguma coisa, ele é um ídolo. A gente pode medir a idolatria quando a gente mede a perda. Quando a gente perde alguma coisa importante, o nosso sentimento é de tristeza. Perdi meu carro, fiquei triste. Perdi o emprego, fiquei triste. Quando a gente perde um ídolo, a gente fica desesperado. O desespero é porque você perdeu algo essencial que dava significado para você. Uhum. Então tem alguém aqui que perdeu o carro, mas o carro era seu status social. Sem o carro eu não sou nada. Essa frase é típica de um idólatra. Uhum. Ele vai ficar desesperado porque ele não perdeu algo. Ele perdeu a si mesmo, porque essa é a função do ídolo. O risco aqui é querer colocar essa medição de tempo, né? Não é quantitativo, Não é. mas é qualitativo. É igual a gente gosta muito de falar de fãs. Gosto do tal jogador de futebol, isso é idolatria. Não necessariamente. Uhum. Se ele tem uma função de te dar importância, relevância e propósito, sim, aquilo lá é o ídolo. Tipo, o meu cantor predileto não vai cantar mais, eu fico desesperado porque eu não sou nada sem ele. Sim. Agora, a quantidade de tempo que você gasta com isso já é desdobramento de outra coisa. Sim. Não dá para medir somente isso. Uhum. Boa. Vamos lá, próximo.
Cumprir esse primeiro mandamento significa amar a Deus mais do que qualquer outra coisa ou pessoa. Fato ou fake? Fato. Fato. Assim, ó. Deus fala assim, ouve Israel, olha só Deuteronômio 6, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então ele apresenta a sua exclusividade. Aí depois ele fala assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração. Amar a Deus de todo o coração significa que não sobra espaço para nenhum outro amor. Quando Deus é amado de todo o coração, ele é o porteiro dos seus amores. Ele é o gerente de todo amor. O seu coração só vai se submeter a amar um amor que seja dele. Então você ama seus filhos porque existe um amor de Deus para os seus filhos e o seu coração, ele é um mecanismo de exercício desse amor. Eu amo a palavra porque Deus ama a palavra. Eu amo o inimigo porque Deus é o inimigo. Não há um desalinhamento. Você só ama o que Deus ama. Porque você ama ele de todo o coração. Amar Deus de todo o coração. Agora, quando eu amo a Deus de metade do coração, esse 50% vai ser ocupado por um ídolo. Inevitavelmente. O único antídoto contra a idolatria é amar a Deus de todo o coração. Quando o amor não existe, a idolatria inevitavelmente vai ocupar espaço. Excelente. Vamos lá, mais um. Confiar mais na sorte do que em Deus, como usar um amuleto, é um exemplo de quebrar esse mandamento. Fato ou fake? É um fato complexo. Por quê? Uma parte eu disse isso não faz muito tempo. Veja bem, o mundo ele exige muitas informações. Hoje, quando você saiu de casa, olha a quantidade de coisas que você precisou se municiar para voltar vivo, para ter um bom desempenho no trabalho. O que não sabemos sobre o nosso dia é sempre muito maior do que as coisas que sabemos. Portanto, não dá para confiar exclusivamente no que você tem e na nossa capacidade cognitiva. Se eu sair de casa hoje e Deus não foi meu instrutor, ele não foi meu conselheiro, obviamente eu estou confiando em outra coisa. Eu estou confiando nas minhas informações, na minha formação, no meu diploma, no meu domínio técnico, nos meus amigos de alguma forma. Então, se a confiança da minha sobrevivência está em algum outro item que não seja Deus, isso é idolatria. Confie no Senhor e não se estribe no seu próprio entendimento. Portanto, ideologias podem ser idolatria. Se eu uso uma estrutura de pensamento ideológico para ler o mundo e resolver os problemas e me colocar nele, que não é a palavra, eu fiz de uma ideia um ídolo. Então, quando assim, eu saio de casa hoje confiando no que vai acontecer, não é necessariamente verdade. Você está confiando em alguma coisa. Ninguém confia no acaso. Você confia em alguma coisa. Você confia numa memória que algum dia você já saiu e deu certo. Você confia em numa informação, até na sua capacidade de ler as coisas. Agora, usar um amuleto, além de pode ser idolatria, é um sinal de imaturidade espiritual. Você percebe na Bíblia que as sortes, elas vão tendo um espaço muito grande quando a revelação não é grande. Conforme a revelação se completa, isso desaparece na Bíblia. Quando Jesus se torna a revelação, e Jesus encarna, não tem mais o que acrescentar. Tanto é que você tem um Antigo Testamento bem longo e do Novo você tem discussões sobre a vida de Jesus e a aplicação disso na formação do cristianismo. Sim. Mas não tem muito mais. Porque quando Jesus nasce, não tem mais o que revelar. Ele é a revelação plena de Deus em pessoa. Quem vê a mim, vê o Pai. Pronto, não há mais o que dizer. E quando Jesus aparece e a revelação é completa, a maturidade agora tem todos os requisitos para sobreviver. Então não tem mais o que tirar sorte. Inclusive, ou seja, ele te deu todas as informações. Aí você tem uma tirada de sorte, aparentemente não é sorte, mas você tem um uso ali de algum instrumento na escolha de Matias, e depois não tem mais nada. Depois eu vou fazer isso porque ele falou, porque está escrito, o Espírito Santo mostrou, não tem mais isso. Então esse usar amuleto, e muitas vezes tem uns amuletos crente também, ficar tirando versículo e tal coisa, tem a ver com uma falta de intimidade, relacionamento com Deus, com a sua palavra. Tem muito disso. Então, é bem profundo e complexo esse assunto. Parece simples, mas você trouxe um elemento aqui que eu acho que é muito presente na vida do cristão. Então, eu posso não ter um amuleto da sorte, eu posso não acreditar como cristão de que um cristal vai purificar o ambiente. Mas eu posso acreditar na caixa que eu vou colocar ali um sal grosso, sei lá onde e tal. Posso não acreditar nisso.
Mas eu posso acreditar, e eu tô entendendo que não é o melhor caminho, tipo, hoje Deus vai ter que falar comigo. Aí eu folheio a Bíblia e coloco meu dedo assim, e aí Deus falou comigo nesse versículo que meu dedo parou. O Senhor te ferirá com úlceras, hemorroidas e coceiras. Tomara que não! Então, é uma forma de eu usar a Bíblia como um amuleto. E revela que você não conhece intimamente o Deus que você serve. Vou dar um exemplo. Quando eu comecei a namorar, a coisa que eu mais me esforçava em fazer é entender os sinais daquela menina. Uhum. Cara, eu queria que ela desse indícios de como aquela época eu tô ali, eu conheci minha esposa, e ela não é minha esposa ainda, a gente tá flertando e você fica atento, porque ela te confunde toda hora, não é assim? É, Hoje, ela fez uma cara, eu já sei do que se trata. claro. E muitas vezes a gente tá numa situação e que a gente precisa de uma comunicação para se posicionar e não precisa, eu não preciso mandar uma mensagem para ela. Ela sabe o que eu tô pensando. E eu sei o que ela está pensando, então a gente precisa muito discutir. Porque nosso relacionamento permite uma troca de informações intensa. Então, um pouquinho de sinal já é suficiente, ou sinal nenhum. Quando a pessoa não é conhecida, você precisa fazer muitas perguntas. Uhum. Quando a pessoa é muito conhecida, você não tem muitas perguntas para fazer. Não é assim com todos os nossos amigos íntimos? Você olha para o amigo, você não faz pergunta. Você espera a situação passar para falar com ele assim, cara, eu sabia que você estava pensando. Claro, sim. Você se conhece. Com Deus é a mesma coisa. E uma frase que pode chocar, mas atente para ela. Deus não abençoa nossos planos. Não é lógico você pensar que Deus tem um plano para a minha vida e ao mesmo tempo eu fico fazendo outros planos e pedindo para Ele que autorize. Deus não fica assinando os cheques que a gente preencheu. Uhum. E muitas vezes eu faço um plano e eu só quero que Deus confirme para que eu tenha certeza de sucesso. Mas isso não significa que eu tenho certeza, que eu quero ter uma certeza de estar agradando Ele. Decidi comprar um sítio. Quero que Deus me dê um sinal. Você decidiu comprar o sítio. Agora, se você sabe que Deus decidiu que você vá para o sítio, você não precisa pedir para Deus uma certeza de um plano que Ele mesmo fez. A gente fica incertos, e a certeza que a gente fazer, tem que perguntar de quem é esse plano? É meu que eu estou querendo que Deus chancele, ou é dele e eu preciso me submeter? Essa é a grande questão. E muitas vezes a gente usa a Bíblia como amuleto. E não só dessa forma, mas também assim, a Bíblia mesmo, enquanto um objeto, a gente atribui um poder a ela. Então eu coloco aberto lá na porta da minha casa. Nem tô falando que isso está errado, você diz aí, mas eu acho que eu até posso colocar como um símbolo. Ó, essa aqui é uma casa cristã, que tem a Bíblia como uma referência. Isso é uma coisa. Sim. Agora, eu abro a Bíblia porque a palavra de Deus aberta vai proteger a minha casa. A palavra de Deus aberta e sendo lida pela casa é que vai proteger essa casa, né? A Bíblia é um texto. Eu não consigo imaginar um texto que faça efeito sem ser lido. Senão, ele não tinha dado um texto. Ele tinha dado uma espada, uma faca, um revólver, alguma outra coisa. Uhum. O texto, quando fala assim, Israel, essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. Ou seja, você leu, compreendeu. Estar no coração é mais do que amar a palavra. Estar no coração é ela que determina todas as suas decisões. E tu as falarás aos teus filhos, as inculcarás aos teus filhos. Portanto, se a gente pega e lê um texto e acha que só a leitura sem compreensão vai gerar algum efeito, isso não é muito diferente de bruxaria. O que o bruxo faz? Ele fala uma meia dúzia de palavras lá e espera uma ação. Quando eu pego o texto bíblico e falo, leio sem compreender, achando que algo sobrenatural vai acontecer, isso é misticismo. Total. Isso é Harry Potter. Leu, fala umas frases, pum, aconteceu uma coisa. Uhum. Tem algumas pessoas que deixam a Bíblia aberta no Salmo 91. Cara, Satanás citou o Salmo 91 para Jesus quando tentou. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque a teus anjos dará ordem a teu respeito. Ele citou o Salmo 91 para Jesus. Portanto, se Jesus não conhece o texto, ele não reconheceria que há um texto com uma interpretação satânica. Poxa. Satanás interpreta a Bíblia toda hora. Às vezes a leitura até é do texto certo, mas se a interpretação não for a de Cristo também, a gente pode estar lendo o texto e a interpretação do texto é satânica. Vamos lá para o último. Assistir filmes em horário de culto é quebrar automaticamente o mandamento, fato ou fake? Nossa, o pessoal bateu forte, hein? Assistir um filme em horário de culto significa que existe dois cultos acontecendo. Um do lado de fora, outro do lado de dentro. Assistir filme em horário de culto é porque você não está cultuando ou está cultuando um outro Deus. Uhum. É quebrar automaticamente o mandamento? Sim. Uhum. Mas aí tem um negócio muito importante, né? Assistir o filme no horário de culto não me parece ser uma atitude de quem está em luta para ser correto.
Uhum. Não. E às vezes essas perguntas que nós fazemos uns para os outros, elas estão numa posição equivocada. Se eu fizer isso, eu vou perder minha salvação? Se eu fizer isso, eu vou cometer um erro? Não. Se você fizer isso, isso é sinal de que sua salvação não chegou nem perto. Porque como eu estou diante de alguém amável e que eu declaro um amor absoluto e prefiro deixá-lo falando sozinho? Cara, isso não é uma falha. Uhum. Isso não é uma falha. Isso não é um equívoco. Isso aqui não é uma mancada no caminho. Isso aqui é viver em outro caminho apresentando uma capa de santidade. Mas não é. Deus é um ídolo. Isso aí é fazer de Deus um ídolo. Porque eu quero viver a minha vida, mas quero colocar Deus dentro dos meus usos. Deus falou assim, eu sou o caminho. Para quê? Deus não é um caminho para minhas realizações. Deus é um caminho para Ele mesmo. Então, a gente pode definir ídolo como aquilo que está entre onde eu estou e aquilo que eu mais desejo. Você pode perceber na Bíblia muito disso. Deus fala assim, o que você quer? Eu falo, eu quero ir para o céu. Como que você faz para ir para o céu? Eu aceito Jesus. Claro, coloquei Jesus na posição de um ídolo. Por quê? Porque ele é um instrumento que eu admito ser poderoso para realizar o que eu quero. Eu não permito que ele mude o que eu quero, mas eu quero que ele ocupe um espaço que me dê poder para isso. Isso é tão profundo e tão complexo, porque às vezes, por exemplo, o céu pra gente é por causa de alguém. Uhum. Eu quero reencontrar os meus pais. Aí Deus passa a ser o meu instrumento para isso. Ou mais profundo ainda, né, de uma dor muito grande. Eu quero o céu porque eu quero reencontrar o meu filho. Não tem um problema em querer reencontrar o filho, muito pelo contrário, né? Mas precisa ser transformado para isso. Isso, o céu não precisa ser por causa disso, né? Uma pessoa que nunca chegou perto de amar Jesus também não quer encontrar com os seus entes queridos. Uhum. Não há necessidade nenhuma de ser convertido para querer o que você já queria antes dele. Eu quero viver num lugar de paz, onde as pessoas me amam, eu amo todo mundo e os boletos não cheguem. Ninguém precisa ser convertido para desejar isso. Tá todo mundo que deseja. Todo mundo quer isso. A diferença é que cada um está apostando numa coisa diferente. É. Aí Deus fala assim, o que é que eu quero de você? Que você me queira. Quando a multidão chegou para Jesus falando, eu quero pão, ele falou, tá bom, vou te dar pão. Só que agora a posição da multidão é, Jesus é o instrumento mais poderoso que eu conheço para me dar pão. Aí ele fala, eu sou o pão. Você tem que me desejar. Aí nessa hora tem uma ruptura. Tipo, eu não quero que você mude a minha vontade. Eu quero que você cumpra a minha vontade. Aí Deus fala assim, não, na nossa relação de mordomia, não sou eu que cuido das suas coisas. Mordomia de verdade é você que cuida das minhas. Deus cuida dos meus filhos, cuida da minha casa, toma conta das minhas posses. Deus fala, não, querido, é o contrário. É você que toma conta das minhas posses. É uma mordomia invertida. Aí a gente faz de Deus um servo. Tirou Deus do lugar, a idolatria ocupa espaço. Bom, a gente finalizou aqui o fato ou fake, mas tem coisas pra gente dizer ainda, obviamente, sobre esse mandamento, um pouco, né? Muito. Deixa eu só dizer pra você, nessa série aqui, a gente quer reforçar que você pode conversar com a Esperança, a nossa instrutora bíblica virtual. Tá aqui a foto da Esperança. Tem o WhatsApp dela, eu vou dar um link que é bem fácil. Você digita aí esse link, você vai ser encaminhado para o WhatsApp e poder conversar com a Esperança. novotempo.com/esperança. novotempo.com/esperança. Você pode fazer um curso bíblico com a Esperança ou você pode fazer uma pergunta para ela. Ela vai te gerar uma resposta. Com o material, ela baseia essa construção da resposta num material muito seguro. Ela não vai pesquisar na internet inteira. Ela vai pesquisar em um material dado. Então, na Bíblia, em outros livros cristãos, com uma doutrina confiável. Então, você pode ir lá e fazer uma pergunta e ela vai te responder. Inclusive, se ficar alguma dúvida sobre o nosso podcast aqui de hoje, você pode dar uma olhadinha lá e fazer uma pergunta para a Esperança, tá? novotempo.com/esperança. Já ouvi. Simpatiquinha, Esperança. Ela é uma querida, né? Dá vontade de ser amigo dela. Eu já sou, vivo conversando. O bom de ser amigo dela é que ela não vai morrer, né? Tão cedo. Que a Esperança é a última que morre. Todo mundo vai, menos ela.
Desculpa, eu esperei muito tempo pra contar. Tava guardada ali há muito Tava tempo. represado. Fala da esperança no Entre Família todo dia e aí tava com isso, assim. Tá, quiz lá não deixam. Deixa que eu sei de coisa que acontece nesse programa. Meu pai, aquele programa lá, Deus cuida. Porque você Um depende. abraço, viu, Abinal e Darley. Um dia a gente podia ter os três, assim, ó, no programa, não ia ser bom? Cara, fica aí a ideia. Fica, Nosso né? cachê é baixíssimo. Baixíssimo. A gente faz um Hope e pacote Família pra você. estão sugerindo aqui, ó. Nós vamos pensar num tema bom. Mas voltando aqui, não terás outros deuses diante de mim. Já ouvi críticas, e aí eu acho que isso é muito mais uma vez disso que eu tô dizendo, de que a gente tem um pensamento muito humano para entender Deus. E aí a gente reduz Deus ao ser humano, como se ele fosse ser humano. Porque eu já ouvi críticas, por exemplo, mas onde já se viu, não terás outros deuses diante de mim. O mandamento já começa meio narcisista. Porque Deus está falando, sou eu e não vai ter outro. Não tenha outro. Deus é absoluto. Aliás, é interessante como Deus se define. Quando Moisés perguntou para ele assim, quando vieram os filhos de Israel, e eles perguntaram qual foi o Deus que enviou, que Deus do seu pai, como que eu te apresento? Que nome eu dou? A resposta de Deus é enfática. Ele fala, eu sou o que sou. Uhum. Você chama Wagner e você precisa chamar Wagner porque eu não vou chamar 8 bilhões de pessoas de Wagner. Uhum. Você chama Larissa e você precisa chamar de Larissa e mais que isso você precisa de um nome, sobrenome, uma RG, um CPF, um monte de numeração para te dar um pouco de singularidade. Agora, quem reúne as características de ser 100% justo, puro, santo, onipotente, onipresente, onisciente, perfeito, não existe paralelo. Para ser Deus tem que ter essas características e não a outro. Uhum. Então, o nome e o conceito, eles se fundem em uma pessoa, porque só uma pessoa domina o conceito. A árvore, que é um conceito, pode ser laranjeira, cerejeira, macieira, porque é o conceito de árvore. Agora, esse conceito de ser o Todo-Poderoso, ninguém tem. Então, quando eu, no meu arrobo narcísico, me coloco numa posição poderosa e de grande, mas eu não consigo sobreviver a um vírus, Deus fala, você é louco. Porque você não pode falar de si se você não consegue nem manter seu coração batendo. Agora, Deus faz e acontece. Chega para ele e fala assim, Senhor, você não pode ser tão arrogante e achar que você vai atravessar o mar. Ele fala, cara, eu faço o mar desaparecer. Não existe nada que saia da palavra de Deus que possa ser mentira, porque a verdade, a realidade é criada a partir da palavra dele. Ele fala, haja, e naquele momento uma realidade aparece a partir da palavra dele. Agora, a minha palavra não muda a realidade. A palavra de Deus é desapareça essa parede, e a realidade que vai aparecer agora é que essa parede não existe mais. Isso é absoluto dele. O Faraó fala, o povo não vai sair. Deus fala, claro que vai. A questão é se vai sair com você apanhando ou não, mas vai sair. Aí fala, Faraó, fica na sua. Porque ele quer criar uma realidade a partir da sua palavra, mas não resiste à palavra de Deus. Ele fala, Faraó, Israel é meu filho, meu primogênito. Se o meu filho não sair, o seu morre. Não tem mais conversa sobre isso. Pilatos está diante de Jesus e ele fala assim, você não sabe que eu tenho poder para mandar você para a prisão te soltar? E Jesus fala, não, Pilatos, o rei da nossa conversa sou eu. Nenhuma autoridade teria sido dada para você se do céu não fosse dada. Ali, arrebentado, detonado, açoitado e majestoso. A própria cruz é um sinal de majestade. Os homens não matam Cristo. A causa da morte de Jesus não é a ferida, ou os açoites, ou os pregos. A causa da morte de Jesus é uma frase. Pai, em tuas mãos entrego. A vida de Deus não pode ser arrancada. Ou ele entrega, ou ele não morre. Se ele não tivesse dito essa frase, ele estava na cruz até agora. Quando ele fala, eu entrego a minha vida. Você não tira ela de mim. Eu vim aqui para entregar a vida. Isso é uma majestade de um ser que só ele reúne essas características. Ele é exclusivista. Ele é Deus. Ele tem todos os direitos soberanos do mundo. Aí fala assim, nós temos liberdade. Deus tem soberania. Portanto, ele não é um Deus livre. Ele é o Deus que inventa a liberdade. Ele que concede a liberdade. Você só ocupa o espaço que Deus dá. Eu sou livre para todas as coisas. Não, você é livre para as coisas que Deus deixa você fazer. Eu tenho uma liberdade de obedecer mandamentos ou quebrar mandamentos, mas não tenho liberdade para criar mandamentos. Claro. E nem liberdade para determinar qual é o destino que eu vou ter a partir dessa desobediência ou dessa guarda. Sim.
Fala, Senhor, eu vou quebrar o mandamento e vou continuar vivendo eternamente. E fala, essa escolha eu não te dei. Jonas, vai para Nínive. Não vou? Vai sim. De um jeito ou de outro, vai. Você vai. Ah, Jonas, me ame. Essa escolha eu te dou. Eu não vou te obrigar a me amar. Mas você vai pregar, sim, Senhor. Uhum. Deus. Quando alguém quer pegar uma faísca disso, Deus fala, você é louco. Você não pode dizer isso. Você é um ser completamente dependente. Adão é perfeito, mas se ele não se dirige à árvore da vida para comer o seu fruto, ele não é nada. Ou seja, ali a perfeição é uma dependência. A relação de perfeição ele está colocado num ponto de dependência. Quando Deus começa assim, eu sou, não tenha outro diante de mim, ele está dizendo uma coisa muito importante para a gente pensar. Toda divindade é uma criação do imaginário. Se Deus fala, eu existo, há um só Deus que é sobre todos, Pai de todos. Não existe nenhum outro Deus que não seja Ele. Ao mesmo tempo ele fala, não tenha outro diante de mim. O segundo mandamento já vai explicar o primeiro. Como, Senhor, não ter outro Deus diante de ti se não existe outro diante de ti? Ele fala, não faça para ti imagem. De alguma forma, um Deus que tem uma imagem, uma estátua, um totem e um Deus do imaginário, todos os deuses surgem da mesma fonte, da imaginação humana. Todos. Alguns a imaginação se sofisticou, foi elaborada a ponto de entregar a ele uma característica. Baal, ele tem uma característica, ele tem uma atribuição, Astarote e todos os outros, nesse sentido mais antigo. Mas os que têm uma personalidade diluída também são frutos da imaginação humana. Tem um livro que eu acho muito legal de ser lido, é do pai da sociologia, Emily Durkheim, que escreveu um livro de antropologia, inclusive, que chama As Formas Elementares da Vida Religiosa. Eu acho que ele foi escrito aí perto de 1911, mais ou menos, é um clássico. E ele vai estudar em sociedades que ele julga ser mais próximas do homem mais primitivo, antigo, como que a religiosidade se desenvolveu naquela sociedade. E é muito interessante que nesse capítulo ele vai para a Oceania e observa um tempão, um grupo social ali primitivo, e ele vai percebendo que eles têm um esforço para identificar na natureza um símbolo das suas próprias características. Eles perguntam quem nós somos, como somos e que tipo de sinônimo na natureza nos representa. Então, por exemplo, eles se entendem e vê que um lobo pode ser um símbolo. A partir do momento, eles começam a usar esse lobo para ter um reforço da identidade para ser passado para as próximas gerações. Se você vai lá no momento seguinte, esse lobo já está lá significado como um símbolo de divindade. No outro momento, já lhe é atribuído poder. Mas ele surge como reflexo daquilo que pensamos de nós mesmos. Portanto, toda divindade ela é um resultado da produção do pensamento cultural de um povo. Toda ela. Não se separa a maneira que os gregos pensam das divindades gregas. Mas a gente acha que aquela divindade é que está gerando comportamento. Mas no princípio foi o comportamento humano que projetou. Os homens fazem espelhos. Eles vão projetando. E às vezes, quando se cria um outro Deus, não se tem a percepção de que se está criando um outro Deus. Exatamente. Não se pode subestimar a capacidade de um ídolo de se esconder. Não se pode. Ele se esconde fácil. E como é que a gente consegue identificar se a gente está caindo nessa, de construir um outro Deus pra gente? Wagner, todo relacionamento idólatra é um relacionamento abusivo. Faz parte. E muitos relacionamentos que nós estamos chamando de relacionamentos abusivos são relacionamentos idólatras. Eu atendi uma pessoa esses dias que chegou para mim e falou assim, meu marido não me deixa ir para a igreja, e falou de muitas proibições que o marido dela dava. E aí as minhas perguntas para ela foram assim, já percebeu que os mandamentos de Deus não são para o seu marido? Você está entregando para uma pessoa um atributo e um direito que ele não tem. Por exemplo, quando eu entrego a minha integridade para alguém e me sujeito para que alguém tenha poder sobre a minha integridade, eu estou entregando para uma pessoa algo que só Deus pode pedir. Eu estou participando de uma construção idólatra. Não estou falando que é fácil esse nível de rompimento quando tem um poder coercitivo. Mas quando eu olho para a história da Bíblia, quando um rei, um poder, qualquer pessoa se coloca numa posição de integridade, o mártir fala, eu morro, mas não te entrego isso. Há um limite. A minha vida não pertence a nenhum nível de relacionamento. Mandamento do sábado. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha. Teu. Não fala sobre como seu patrão vai se relacionar com isso. Quando eu falo, não guarda o sábado porque meu patrão não cedeu, você está admitindo ele como uma autoridade divina na sua vida. É um relacionamento abusivo. Claro.
Quando a gente fala de Deus, Deus constrói altares para a nossa adoração. Os ídolos constroem balcões. Essa é uma característica fundamental do ídolo. O que é um balcão? Você chega com uma mercadoria e sai com outra. Sempre no balcão. Você se aproximou do balcão, troca. É uma troca. Você entrega para aquilo o que ele quer para sair com o que você quer. Às vezes o sacrifício é maior de um, maior de outro, mas é sempre uma troca. A pessoa chega para o ídolo, entrega sangue para o ídolo e espera a colheita. Entrega alguma coisa à virgem que vai ter despedaçada lá no altar e espera a vitória na guerra. É o Thanos. Se entrega para ter. Quando Deus constrói um altar, você se entrega. Você não sai de lá. O pecador chega com o cordeiro nas costas, coloca o cordeiro em holocausto e sai como lá? Com que você vê o pecador saindo sozinho. O que aconteceu, o que ele recebeu, não é visto materialmente. Acontece, está dentro dele. Por isso que eu digo que Abel, ele entendeu que oferta, para que ele se entregue a oferta, ela já foi recebida de uma maneira profunda e tão íntima antes que você não percebe. Se Abel está colocando um cordeiro no altar, é porque ele pecou. Você não está trazendo cordeiro. Então ele vem, entrega o cordeiro e que você vê em Abel? Um sorriso. Ele não está saindo de lá, entreguei o cordeiro e agora eu saio daqui com dinheiro. Não, essa é a característica de um altar. Deus constrói altares. Ídolos entregam sempre balcões. E assim, a gente às vezes tem a impressão de que um ídolo, ele vai ser uma coisa ruim. É uma coisa que vai me fazer mal. Mas às vezes existe a linha tênue. Porque muita gente, por exemplo, está colocando no trabalho a sua idolatria. O filho. Exatamente. No dinheiro, no poder, na sua condição de subsistência. Então, eu coloco essas coisas como sendo Deus. E aí, como é que a gente vai encontrar esse limite, né? Não, eu tenho que trabalhar. O trabalho é bom para minha vida. Eu tenho a minha família, eu tenho meu filho, mas como é que eu vou fazer? Eu preciso ter Deus no lugar dele, ter as coisas, todas elas no seu lugar e não ter outro Deus diante de mim. Mas eu não vou não mais ir para o trabalho. Eu vou para o trabalho, mas ele não pode ser Deus para mim. É uma conta, às vezes, difícil de fechar, né? Impossível. Não é difícil. Aliás, encarar essa relação com Deus como difícil é o segredo para você ser uma pessoa exausta. Porque quando é difícil, você vai tentar resolver. E nesse caso vai tentar até não conseguir. O segredo de uma religião exaustiva é tirar da religião o quanto Deus falou de impossibilidades. Sem mim, nada podeis fazer. O que é uma religião farisaica? É a religião do difícil. Tão difícil que só meia dúzia consegue. Qual é a religião de Jesus? É a religião do impossível. Ninguém consegue. É por isso que todos são gratos. Todos são dependentes. De vez em quando eu saio por aí e vejo algumas placas de pessoas que fazem listas de prioridades e publicam. Por exemplo, primeiro Deus e depois ele completa a lista, né? A minha prioridade é Deus, família, igreja, Deus, pátria, família. Eu falo assim, que Deus riria dessa lista e ia falar, misericórdia, filho, vem aqui conversar. Se Deus está em primeiro, você não completa a lista. Quando você coloca Deus em primeiro, é Ele que preenche o restante da lista. Se eu falo assim, a minha prioridade é Deus, depois a minha prioridade é família. Não, cara. Se a sua prioridade é Deus e Ele assume o controle, todos os demais, é Ele que vai determinar o restante das suas prioridades. E para alguns ele fala para Paulo, sua prioridade é o evangelho. Ele fala, eu não vou ter uma família? Não, eu que preencho a sua lista. E pode ser que, obviamente, que Deus coloca os atributos e a gente tem que cuidar sempre. Mas se no plano de Deus o trabalho não vai estar nesse nível para você, porque Deus vai te usar para uma outra coisa e você vai viver numa relação de dependência como Elias viveu, é Ele que preenche a lista. A prioridade de Elias não era o trabalho. A prioridade de Elias é a missão. Não vai trabalhar? Não, você vai lá para o ribeiro e eu te alimento. Deus pode te alimentar com salário, como pode te alimentar com urubu trazendo um hambúrguer. Mas quando Ele é prioridade, Ele preenche o resto da lista. Por que isso é tão importante? Quando Deus fala assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ou seja, para de tentar. Para de tentar, não dá.
Ou um coração vai viver o sobrenatural da transformação, ou ele será idólatra inevitavelmente, porque a idolatria é uma característica do coração humano. Nós somos uma fábrica de ídolos. Nós fabricamos ídolos o tempo todo. Ouro é um metal precioso. Ele não é um ídolo. Ele vira um ídolo na minha mão. Dinheiro não é ídolo. Dinheiro é uma mercadoria com valor universal de troca e tremendamente útil. O dinheiro pelo dinheiro é bênção. Mas é a minha mente idólatra que transforma uma bênção num ídolo. A maior parte dos ídolos que nós temos são feitos de desequilíbrio com o uso de coisas boas. Veja, quando Abraão foi chamado por Deus e ele começou a confiar totalmente o seu futuro, a sua relevância, a sua importância na presença de Isaac, a frase de Deus é: devolva seu ídolo. Você fez o seu filho seu ídolo. Senhor, eu não sou nada sem Isaac. Não, você não é nada sem mim. Devolve Isaac. E viveu, Abraão passou por a prova de entregar um ídolo. Jacó foi a mesma coisa. A relação inicial que Jacó tem com a sua esposa é uma relação idólatra. Ela é o centro da vida dele por 14 anos. Não é Deus. Ele trabalha por ela, ele vive por ela, ele é fascinado por ela. E ela tem uma função na vida dele. Cobrir o papel que a mãe dele não está cumprindo e fazer dele uma pessoa importante. Tanto é que ele olha e está fascinado por ela. Cara, ele trabalhou 14 anos. Não existe nenhum registro na Bíblia de um dote tão caro. Não tem isso. 14 anos de trabalho para a função ele de gestor de uma fazenda, amigo, aquilo é muita grana. Só algo que está em suprema importância merece tudo isso. Não é Deus que entrega a Raquel para Jacó. Ele conquista. Ele não vive sem ela. E ele vai vivendo essa relação de desequilíbrio a ponto de, quando ela sai da vida dele, ele substitui ela por José. Ou seja, a relação que José tem com os irmãos é muito produzida pela relação idólatra que Jacó tem com José. Com certeza. E agora Jacó perde a esposa e depois Deus tira José também de perto dele para que esse refinamento aconteça. Isso é tremendamente importante. Você pega Sansão, ele faz da própria força dele e do exercício da vontade dele o próprio ídolo. Ele se vê relevante pelo que ele executa e não pelo que Deus chama ele para fazer. Olha como é um labirinto. Com certeza. A minha mente pode criar um ídolo em qualquer canto. Aham. Qualquer canto. E a história bíblica é uma história da luta de Deus contra a idolatria dos nossos corações. O tempo todo. Você pega um fariseu que idolatra a palavra. Examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. Cara, se a vida eterna está no texto, então o texto virou meu ídolo. Ele falou, mas elas não estão falando, o texto em si não te dá vida eterna. As escrituras estão falando de mim. Ou seja, você rejeitou eu que sou a vida eterna e apostou a sua eternidade no seu intelecto, na sua relação com o texto. Por que a gente faz isso, né? Cara, a gente é um ser caído, desesperado e uma fábrica de corrupção. Isso é importante dizer, falar assim, eu vou conseguir deixar de ser idólatra? Não, você não vai conseguir. A guarda de mandamentos, seja o primeiro, o segundo ou o último, ela é impossível um coração caído. Esse é o ponto. Nós não somos perfeitos em guardar nenhum mandamento. Portanto, eu sou tão ruim para não adulterar e matar e roubar, como idolatrar. Uhum. É por isso que eu dependo da perfeição de Cristo o tempo todo e do milagre do Espírito Santo que é fiel em mim. Deixa eu te fazer uma pergunta, talvez a última, antes da gente ir para esse quadro final, que a gente quer que você deixe uma mensagem, indique um material que de repente possa ser bom. É o Vale a Pena Crer de Novo. Mano, a gente precisa conversar mais vezes, cara. Valeu só por causa dessa frase. Muito bom. Mas antes do Vale a Pena Crer de Novo, se você tivesse que explicar esse mandamento para alguém que não conhece a Bíblia, não conhece esse Deus que a gente adora. Não tem família. Analfabeto bíblico. Analfabeto bíblico. Tem um jeito de explicar? Se eu pegar uma mente não cristã e eu precisava de um ponto de contato, eu começaria dizendo assim, não precisa haver um Deus para haver uma religião. A ideia religiosa, ela é anterior à ideia de uma pessoa transcendente nessa religião. Você crê em Deus, em Cristo Jesus, no Espírito Santo, correto? Mas o que foi que te disse? Foi Deus que te levou para ser um religioso adventista? Ou foi o adventismo que te explicou sobre Deus? Então, é impossível para o ser humano não ser religioso. Porque
todo ser humano lida com algum absoluto. Então, o absoluto que eu, como cristão, lido é a palavra de alguém infalível. Mas todo ser humano lida com algo que daquele ponto ele não vai passar. Eu gosto de dizer assim, a sua religião é o seu último porquê. Você trabalha? Você pode responder, eu falo, por quê? E você me der uma resposta, eu vou perguntar por quê. Por quê? Quando chegar num porquê que não tem mais porquê, eu cheguei no seu absoluto. Então, por exemplo, eu posso cientificamente explicar o que uma colisão frontal pode causar entre dois carros. Mas explicar por que alguém resolveu ultrapassar na faixa dupla contínua não é científico. Não há nenhum livro que explica. Existe um absoluto na vida dele que determinou. A gente pode falar que um policial ou alguém que tem uma arma na mão, ele pode ser religioso ou não. A gente pode explicar uma porção de coisas das suas crenças. Muitas vezes o que vai explicar por que ele vai puxar o gatilho ou não vai explicar não está no campo científico. Tem um absoluto lá dentro. Um médico pode saber muito de medicina e ser ateu. Ou não acreditar nesse Deus. E a medicina dele vai ser determinante no domínio técnico sobre uma vida. Mas o que vai fazer ele escolher se ele vai ficar 5 minutos a mais com você, ou vai passar a madrugada com você, o tipo de comportamento, como ele aplica o saber dele, isso é um absoluto que está muito fora de qualquer campo. Então, nesse sentido, se a gente entender esse absoluto, é a partir disso que a gente conversa. Eu explicaria assim, o seu absoluto determina todas as suas ações. Porque uma coisa é você saber, outra coisa é você aplicar. Nós aplicamos o que a ciência nos entrega a partir dos nossos absolutos. Ou seja, desse ponto para frente nós vamos falar sobre idolatrias. Só que, se Deus é uma verdade absoluta, esses outros que as pessoas tratam, de alguma forma serão falhos. Eu vou dar um exemplo. Na concepção bíblica do absoluto de Deus sobre vida, ela não está relacionada a desenvolvimento celular. Onde a vida começa, Deus fala assim, o que é um ser? Um ser humano é alguém gerado por outro ser humano. Como se define um humano? Ele é alguém gerado por outro ser humano. Em que momento? Não é essa que está a questão. Ou seja, por que eu sou chamado de filho de Deus? Porque eu fui criado por Deus. Por que Sete é chamado de filho de Deus? Ou filho de Adão? Qual é o valor absoluto desse direito humano? Não é uma convenção. O ser humano foi feito à imagem de Deus. E um ser humano que é um esquartejador de criança, ele é a imagem de Deus. Ou seja, desse ponto para baixo, Deus não permite nenhum tratamento. Cara, se ele define alguém a partir disso, ele colocou uma declaração cósmica dos direitos humanos infalível. Ela não se remete ao precisar ir para a Revolução Francesa para determinar as variantes disso. Uau! Ou se significa que eu posso me relacionar com você e o meu relacionamento com você não depende do quanto você pensa de mim e nem de Deus. Ele depende do que eu sei sobre o que Deus pensa de você. O resto é tudo muito perigoso. Se a minha definição de você depende de mim, eu vou te definir de forma diferente a cada 5 minutos. E sempre de maneira perigosa. Como não está dando certo. Então, eu acho que, embora essa resposta foi longuíssima, como que eu começo a conversar com alguém? A partir dos seus absolutos. Eu posso até chamar outros nomes. Você é religioso? Não, lidamos com absoluto. Aqui nós estamos lidando com o absoluto. Você fala, eu escuto, eu falo, você escuta. Existe uma relação de respeito, nós não estamos falando nenhum palavrão, nós estamos ofendendo, ou seja, há um absoluto que permite uma conversa. Sim. Mesmo que ele não tenha sido discutido, mas ele está presente. Muito bom. Vale a pena crer de novo. Vamos lá. Tem alguma coisa que você indicaria para que a gente possa ter uma percepção mais desse mandamento, que a gente possa aprender mais sobre esse conteúdo que a gente falou aqui? O primeiro é o livro de Romanos. Por quê? O livro de Romanos é o mais elaborado e mais organizado livro que Paulo escreveu. Romanos é demais. Romanos é... Porque assim, Paulo é um gênio. É. Se perguntar para mim, eu vou falar isso 1000 vezes. Ele é o ser humano mais incrível que eu acho que a gente já viu. Colocando ele na prateleira, você não dá para colocar ninguém na mesma prateleira que Paulo. Ele é, para mim, um gênio sozinho. E ele é usado, inspirado. Pensa uma pessoa que domina tanto recurso com o Espírito Santo falando. Em Romanos, ele é um tratado, uma dissertação sobre pecado. Como ele vai falar sobre salvação e o foco do livro de Romanos é a justiça de Cristo em nós, ele começa explicando o pecado. E ali você vai entender com uma clareza o que é a definição de pecado a partir da idolatria. Romanos 1, ele vai dizer assim, olha,
Olha, aquilo que de Deus se pode conhecer, isso é interessante. Ele é manifestado por meio da natureza. Ele não vai falar que você consegue conhecer tudo de Deus por meio da natureza, mas ele define duas coisas. Os atributos invisíveis de Deus, o seu poder e a sua divindade, claramente se reconhece por meio das coisas criadas. Cara, são as duas informações que você precisa para não ser idólatra. Que existe um ser diferente de você, poderoso e divino. Então ele já começa apresentando um transcendente. Fala, tais homens são, portanto, indesculpáveis. Portanto, todo idólatra não tem justificativa da ignorância, porque a presença de Deus é revelada por meio das coisas criadas. E aí ele vai definir a idolatria como fonte de muitos comportamentos. Por exemplo, a gente trata desvios de sexualidade como causa. E Paulo, ele fala que desvios de sexualidade, elas sempre são resultado do tipo de relação de ídolo que ele se tem. Toda a sexualidade, isso é muito interessante, isso é comprovado antropologicamente, você pode ter essa relação. Se você quiser saber como é a religiosidade de alguém, pergunte sobre a sua sexualidade. É um reflexo infalível. Infalível. Olhe para os gregos e como é a sexualidade grega, imagine e estude a religiosidade grega, os deuses gregos. Você vai perceber que elas não se desalinham. A religiosidade cananita e a sexualidade cananita é idêntica. Toda a relação de sexualidade humana é reflexo das suas crenças religiosas. Hoje a gente vê uma manifestação da sexualidade que saiu do privado e passou a ser uma questão pública. Nunca foi tão pública uma manifestação de identidade sexual. Ela traz todas as características de uma religião. Com uma ideia de expansão, com uma projeção, com adeptos, com sacerdotes e templos. É impressionante. Se você tirar algumas palavras e substituir por outras, você percebe que a religião é intacta. Ele fala, por causa disso o Senhor os entregou, tal. Então, Romanos é uma elaboração, e aí ele vai dizer como a idolatria está configurada com qualquer pecado. É impossível quebrar qualquer um dos 9 mandamentos sem quebrar o primeiro. Não tem como. É o mandamento que vai estar grudado em todos os outros. Não terás outros deuses diante de mim, e não cobiçarás. E Paulo vai falar muito disso, ele fala, não há pecado que não tenha começado com cobiça, e não há pecado que não seja idólatra, é a moldura dos mandamentos. Então, dentro do primeiro e do último estão os 8 da prática. Esses mandamentos, eles vão sempre estar grudados, é fósforo e cálcio. E Romanos diz isso. Eu indicaria um livro muito interessante, mais didático, do Timothy Keller, chama Deuses Falsos. Recomendo fortemente. Deuses Falsos. Deuses Falsos. Timothy Keller, muito bom livro. Cristianismo Puro e Simples de C.S. Lewis. C.S. Lewis é um pouco mais denso, né? Mas Os Quatro Amores também, eles são livros interessantes que ele trata bem disso, né? Muito bom. A gente vai colocar na descrição aqui, você que tá vendo pelo YouTube, aí é mais fácil de você pegar as referências. Fica ali. Fica ali já, muito simples. Aleixo, muito obrigado. Cara, eu que agradeço. Foi excelente. Começamos muito bem. Muito bom estar aqui, cara. Feliz ano novo pra você. Pra você também. Bom princípio. É bom princípio. Cadê meu bom princípio? Não, bom princípio não é apertar minha mão, não. Cadê meu dinheiro? Cara, muito legal. E eu quero mandar um abraço também pra você que tá ouvindo. E já recomendar, cara, se você não tá acompanhando os episódios aqui, não seja tão louco. Claro. Cara, é de graça. Aí é um conteúdo fantástico. Não, e assim, a gente tá fazendo o primeiro aqui, né? Então imagina a gente ter essa profundidade e essa atualização, né, do conceito do mandamento para os dias que a gente está vivendo hoje, né, aplicações e tudo mais. Então acho que vai ser muito interessante. Cola aqui, se existe fé é sempre para hoje. É isso. Assim, fica a dica. Assim, então ele tá falando para você assistir o programa dele, que se chama Fé para Hoje. Fé é para hoje sempre. E tá lá no NT Play. Muito bom, muito bom. E o Entre Família também. Exatamente. O Entre Família vai ao ar que horas? De segunda a sexta, das 2h30 às 4h. E o Fé para Hoje? O inédito é toda segunda-feira, 10h30 da noite, 22h30, com as suas repetições, como no sábado, às 8h30 da manhã, por exemplo, para você que não acorda, que dorme cedo. Que dorme cedo. Mas, ó, você que tá vendo a gente pela internet, o Fé para Hoje, acho que você vai gostar bastante se você não conhece ainda. Você pode procurar no NT Play. Então, o pastor Robson Aleixo traz sempre reflexões baseadas na Bíblia. É um programa relativamente rápido, né? Meia horinha. 20 e poucos minutos de conteúdo. Mas é muito a cara do Happy Hour. Também acho. É a gente discutir temas contemporâneos.
É isso aí. Então não perca. E não perca os nossos próximos episódios. Na próxima semana, a gente está de volta com o segundo mandamento. Uau. Vamos lá. Um abraço para você. Até semana que vem. Tchau, tchau.